Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos. Olá! Bom dia, bom dia, bom dia. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Vamos aguardando a nossa querida convidada ir chegando. Enquanto isso, o Instagram vai, né, enviando o convite. Eu vou tomar uma aguinha aqui, enquanto a gente aguarda esses minutinhos de chegada. Conta pra mim como vocês estão. Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu não sei pra vocês aí, mas aqui na minha cidade chovendo, aquele climinha bem ameno, depois de um calorão. Veremos. Bom dia, minha flor. Ui, o que eu aprontei aqui? Peraí. Vamos lá. Está chegando. Tá me ouvindo bem? Sim, eu estou. E você? Também. Deixa eu mudar que eu mexi num filtro aqui sem querer enquanto eu fui aceitar o convite. Flor, conta pra mim como você está. Que delícia, primeiramente, né? Tê-la aqui com a gente. Uma Ah, mega produção aí, que delícia! A sua cara, né? cheguei Adoro! chegando para elevar aí a energia do dia, desse dia bem gostoso, bem ameno aqui na nossa cidade. Deu uma chuva bem Verdade. abençoada que a gente tanto estava precisando. É verdade. Bem, tô animada e prazer enorme pelo convite. Muito bom, muito Adorei. gostoso. É muito Aham. bom receber, né? Ai, Na nossa gratidão. casa. Ai, meu Deus, não consigo tirar esse filtro aqui agora. Oh, Deus, espera aí. É... E assim, pegando, né, enquanto eu ajusto aqui, pegando um pouquinho do tema, e aquele dia que eu fiz o convite, eu acho que esse tema combina, apesar de a gente estar na Ah, primavera. exatamente. Cadê? Deixa eu tirar todos os filtros aqui. Pronto. Eu pensei em você de uma forma que eu falei, meu Deus, é a cara dela! Foi muito engraçado, assim, né? Às vezes, assim, a gente começa a articular, Sim. desenhar Uhum, projetos e uhum. eu sinto muito isso. Eu sei que tem muito da sua energia também nessas articulações Sim, e sim. pensar em quem pode, né? Nossa, quem faz sentido esse movimento de vida? E eu falei, uau, é a cara dela. Ai, obrigada, gratidão. Então, Imagina. essa questão aí da energia, né, que é uma coisa que hoje em dia a gente vem falando bastante disso, né, e com os estudos mais avançados aí de física quântica, né, que já faz 100 anos da descoberta, né, e essa ferramenta, ela está sendo mais trabalhada, né, por agora, as pessoas estão, assim, se despertando para essa questão, né, e para mim não foi muito diferente. Eu vou fazer algumas metáforas, algumas analogias mais assim exóticas para o pessoal acho que entender melhor, que é um assunto um pouco complexo, né, para as pessoas que não têm muito afinidade, mas essa questão da transformação, ela foi um gatilho, sim, né, vindo através aí da física quântica, né. Eu me vi num momento que eu estava me sentindo meio que robotizada, sabe? Eu acho que a maioria dos seres humanos estão vivendo, tipo, como Walking Dead, sabe assim? Meio sem sentido, meio sem propósito, né? Então, eu me senti como ser humano muito robotizado. Sabe aqueles 5 minutos que te dá um estalo, né? Que é aquela intuição que vem.
eu já pensei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe assim, aquela questão bem profunda que vem, esse questionamento do que eu estou fazendo aqui? Então, isso para mim tocou muito, né, lá dentro, tocou muito a minha alma. E eu me vi meio que assustada, né? Eu me vi num momento que eu não sabia quem eu era e uma crise de identidade assim tremenda, a ponto de ser muito desesperador, né? E aí é onde começa o despertar de consciência, né? E que começa o primeiro estalo para uma grande transformação, né? Então vem a fase aí que a gente fala como encasular, né? Como se fosse o ciclo de uma borboleta, né? A lagarta, né? Ela vai ali se alimentando, e aí vai o momento da gente se voltar para dentro, que eu acho que essa analogia é bastante interessante, né? Do encasular, de voltar para si, né? De ter esse tempo para se conhecer, esse tempo para digerir tudo aquilo que você aprendeu, né? Esse tempo para você realmente saber quem você é. E aí, de repente, vem aquele momento do desabrochar, né? Que vem aí a transformação completa e é muito libertador. Esse caminho é muito libertador. E é por isso, né, Alana, que assim, eu falo por mim, mas sei que você segue um pouco dessa vibe. E às vezes a gente fala tanto disso, né? Porque a gente não é algo assim, é um negócio, é a filosofia de vida. Não, a gente, mais do que ninguém, a gente sabe o quanto é libertador. Então é meio que, nossa, gente, eu descobri a América, vamos ali pra gente ver como é, né? É um pouco dessa energia, Exatamente. desse. Existe uma vida ali, né? Além, diferente, mais ampla, com propósito e pensando, alinhavando, né? Algumas pessoas me perguntaram, Bel, mas quando você criou o projeto dessa nova transformação, tem a ver com a série, né? Que tem a ver com a consteladora e tal? Não, foi muita coincidência, ou deusidência, ou, né? É, Essas coisas que não me dizem respeito, que eu não tenho controle, mas sim, até nisso, né, vem para complementar o quanto assim. Eu uso uma frase que tem quem está mais de perto cansa de ouvir: dá o passo que Deus dá o chão. Então eu acho que é um pouco disso, né? A gente está no movimento, aí de repente vem uma outra coisa que complementa, vem uma outra, e aí você fala, uau, as pessoas certas, né? Que aí eu fico, nossa, e isso, essa pessoa contribui nisso, pensando nesse grande propósito. E aí, quando eu fiquei pensando, né, eu também do corporativo, a gente também, né, tinha uma carreira consolidada, sim, legal, né, olhando sim, para o aspecto convencional da sociedade. Às exato. vezes, algumas pessoas olham, e meus amigos falavam, às vezes até a família, você é maluca, né? Como assim? Como que você deixa uma carreira dessa, tal? Na verdade a gente não deixa nada, né? A gente inclui tudo e Exato. potencializa para algo só com uma visão de repente mais ampla, e isso faz com que seja muito mais enriquecedor até para, sei lá, quando, né, você vai atender uma pessoa que está nesse núcleo. Eu vejo muito isso, às vezes alguns desafios, né, de casais e tal. Algumas pessoas, tem pessoas às vezes na família que falam, como assim? Você casou 2 vezes e agora é mentora de relacionamento? Como se assim, né, para ser mentora de relacionamento eu tivesse que casar uma vez só e ficasse 60 anos, né? Pois é. Sendo que é dos desafios, né, que a gente aprende, às vezes, na maioria das vezes, o que não fazer. Ou Hum, que seja, né, na minha dinâmica hoje diária, quando chega uma mulher recém-separada, com filho, e carreira, e correria, e às vezes, né, o ex-cônjuge ajuda, às vezes não ajuda, eu falo, eu conheço esse caminho. Então, não é um negócio de que eu estudei no livro, não, eu conheço, eu sei do que você está exatamente. falando. E às É, vezes até me emociono, às vezes, ou seja, fica um acesso
É claro que a gente, né, não tem que vivenciar todas as experiências para poder levar conhecimento, para poder levar essa luzinha. Mas alguns deles fazem muita diferença, Com né? certeza. E então esse caminho de, nossa, é possível sim ser bem-sucedida, é possível sim construir uma carreira na quântica, nas energéticas, mesmo não ignorando o aspecto financeiro, né, de abundância, de que é possível ser próspera sim, ao contrário do que muita gente fala, né, terapeuta. Eu lembro que assim, quando eu, né, na minha idade certa de vestibular e tal, eu sempre fui fissurada por psicologia. Mas aí na época só tinha integral na Unifran, eu não podia deixar de trabalhar e tal. Mas psicologia não dá dinheiro, né? E aí você fica, nossa, mas eu tenho que escolher uma carreira que dá dinheiro. E aí você vai desenvolvendo, vai crescendo e fala, gente, que dá dinheiro é só mãe, né? O resto você tem que ralar pra burro. Ninguém dá dinheiro. Ou seja, a gente também vai muito nesse movimento do social, do que é o oba-oba do momento, fugindo do que tá aqui dentro, né? Dessa bússolazinha interna de que, cara, e aí é nisso que eu fico pensando. Às vezes a gente foge, se é que a gente fugiu, e não adianta, a vida vai lá e fala, ó, vamos. Aqui, ó. Exatamente. Segue, né, o caminho. E uma coisa que eu fiquei pensando ontem, eu sempre faço meio que um scriptzinho do que eu quero trazer, mas eu nunca sigo o script, porque eu sigo muito, né, o Aqui. movimento. Não adianta, eu não tenho script nenhum. O script tá no momento, a gente deixar fluir, O a sentir, gente ter né? essa sensibilidade e Exatamente. acreditar que essa bússola ela é poderosíssima. Ela é poderosíssima e acolher. E tá tudo certo. Você não saiu conforme você planejou. Tá tudo certo. Que as piores consequências é aquelas que a gente tenta controlar o que é incontrolável na vida, né? Exatamente. E assim, eu acho que nesse movimento todo, assim, até trazendo de colaboração, né, dessa luzinha que eu falo que a gente leva, às vezes, para algumas pessoas, para alguns momentos de vida que a gente, né, é desafiado, que assim, o nosso medo, apesar da gente resistir, dar uma empacada, tentar e tal, e é humano, é natural, todos nós, né, cada um nas suas camadas, nos dispomos a isso ou negamos até certo ponto que não dá para resistir, mas nessa compreensão um pouco mais distante, o quanto esses medos, essas resistências naturais que às vezes a gente tem, é exatamente o poder da nossa força, porque depois que a gente faz todo esse caminho, você fala, uau! Né? Mas não é tão nítido assim quando está no processo. Sim. Como é olhar dessa forma, Alana? Eu sei que você olha, mas assim, para compartilhar. Bem, essa questão do medo foi uma das coisas que eu mais venho lutado. E depois de muitas buscas, né? Depois de muito procurar, eu encontrei uma forma de não deixar o medo, mas entender que o medo é importante, ele faz parte, acolher, não lutar contra esse medo, porque aí a sua resistência ela aumenta e as coisas travam na sua vida e nada flui. Então, eu consegui uma forma com ajuda, é claro. O importante também é você entender que você não vai conseguir sozinho e pedir ajuda. Eu fui uma pessoa que sempre me vi como uma fortaleza, como uma plenitude, uma rocha inabalável. E aí tem momentos na vida que não vai dar. A gente é ser humano, a gente está aqui para ter essas experiências. E aí você deixar a tua capa de Mulher Maravilha de lado, tá tudo certo. Né? E tá tudo certo. Então, eu consegui equilibrar com ajuda essa questão do medo. Porque realmente o medo trava. O medo, hoje em dia, é a maior trava da vida das pessoas. Não é nem a trava financeira. Porque a trava financeira é só a ponta do iceberg. Né? Então, o medo é uma das travas mais importantes hoje em dia. Porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com o julgamento das outras pessoas e esquece de viver aquilo que ela realmente sente dentro do coração.
né? Então tem uma coisa que é muito comum a gente ouvir: faça com medo, mas faça. Melhor mal feito do que não feito, né? Porque a vida da gente está aqui para a gente experimentar, a gente está aqui para experimentar. E o se permitir é ir com medo. Porque o mais interessante da nossa vida é você ir pelo caminho desconhecido. Porque você não vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Aonde a gente já foi, a gente já sabe o resultado. E não adianta dar murro em ponta de faca. Você quer o diferente, você quer viver o extraordinário, você quer mudanças na sua vida, vá pelo caminho desconhecido. Fazendo igual não vai ser possível, né? Exatamente, se permitir. Se permitir foi um dos meus maiores desafios, porque eu sempre tive essa questão das pessoas, o que as pessoas vão falar, né? Essa questão do julgamento me pesou muito, principalmente na minha transição de carreira. E aí, depois desse discernimento, depois do acolher o meu medo, de eu entender o meu medo, eu liguei a chavinha do foda-se. Ela é magnífica. Tem um livro muito interessante do Charles Manson, que é a Arte Sutil de Ligar o Foda-se. Todo mundo tem que ligar o foda-se na vida. Foda-se o que o fulano pensa, o que o ciclano pensa. Porque aquilo que ele pensa é aquilo que está dentro dele, é sobre ele. Quando a pessoa vem dar a sua opinião, nada mais nada menos, é aquilo que está dentro da pessoa. Não é às vezes aquilo que você sente, não é às vezes aquilo que você precisa. É aquilo que a pessoa quer. E quando a pessoa quer, é o ego que fala. Né? E sobre então, ela, né? Não é exatamente, é sobre ela, não é sobre você. Então, você olhar para dentro é muito importante. Você se permitir olhar para você, o que eu gosto de fazer, o que me deixa feliz, o que eu me sinto leve no meu dia a dia. Não ficar porque tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer. Eu consegui me desvencilhar de ser massa de manobra. Eu consegui com muito sacrifício. E fez muito sentido para mim. Não é só porque X, Y, Z tá fazendo que eu vou fazer. Se não faz sentido para mim, eu não vou fazer. Exatamente. E se as pessoas vão julgar, problema delas. Eu não tô nem aí, eu vou fazer. E é o que me faz bem. Né? Se expressar, ser você é muito libertador. Numa sociedade onde todo mundo precisa de aprovação. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Eu preciso só da minha aprovação. É que a gente não entende, e isso assim, né? Na psicanálise a gente vê muito isso profundamente, mas né, tem várias linhas aí. Tudo, na verdade, vai lá em alguma coisa, em algum grau, em alguma camada dessa criança que tem que agradar, né? A gente tem, cada um numa escala aí, essa necessidade de ser aceito, de ser compreendido. E aí, quando a gente corta essa asinha e para isso, não tem outra forma que não com autoconhecimento. Porque se eu não conheço, como que eu vou entender que, nossa, mas o outro vê dessa forma, tá tudo bem, eu não vou conseguir mudar, só que isso não me atinge, porque é Sim. sobre mim, porque, Isabel, o Karnal fala isso, né? Sei lá, a pessoa me fala, nossa, mas você está careca. Se eu sou careca, ok, eu não tenho que mudar. Se eu não estou, é só o olhar dele, ok, foda-se, né? Perdão da palavra, mas sabe, só que se eu não estou cheia de mim, no sentido de conhecer que é sobre ele, que não acessa em mim essa necessidade de não agradei e tá tudo bem, porque aí não agrada, aí eu vejo isso, né? A gente vê de maneira geral em todos os relacionamentos. Com filho, com cônjuge, com família, em todas, né, as intercorrências que a gente tem no meio social, que, na verdade, isso também traz mais leveza. Cara, não é porque meu marido, de repente, não concorda que isso vai virar um desafio. É só o jeito dele, a maneira dele, a compreensão dele, e também tá tudo bem. Ou que seja para falar, realmente, não é o estilo, não é a pessoa que eu quero para ter na minha vida, tal. Mas isso também é libertador, porque continua sendo do meu lugar.
Então, Exato. essa transformação, eu sei que você sabe disso, mas a gente não pode deixar de trazer, de novo, essa velhinha, né, numa noite escura, de que, gente, é possível. E Sim. só é possível através de nós. A gente fica muito, né, o momento assim, o Brasil, né, o Bertin falava muito disso, né, nos eventos dele, o quanto a diferença da Alemanha com o Brasil, a gente é mimizento, né? A gente fica esperando esse salvador, esse político, esse pai, esse marido, e aí pouco importa quem é essa figura, para vir me tirar dessa situação, né? Para vir resolver, abrir a cadabra e resolver as minhas questões. Mas esse movimento simplesmente ele não vai acontecer. A gente pode, sei lá, ter o melhor. Não, é claro que a nossa política não é o cenário ideal, mas, né, a gente pode ter o melhor dos cenários, que ainda assim isso não vai resolver. Porque o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, e não é o outro. E não é ninguém, né? O dia que cada um tiver essa consciência que para mudar o mundo, a primeira mudança vem da gente. É o pontapé inicial. Porque se eu mudo, eu já começo a curar o outro. Que a minha cura é a cura do outro. Eu sendo um ser humano melhor, eu vou ter mais empatia, eu vou ter um olhar mais humanizado. Que é isso que está faltando. O ser humano perdeu muito a humanidade. Sim, sim. E nós mulheres temos um papel muito primordial. Porque a nossa força, ela foi meio que abafada, né? Principalmente na Idade Média. Nós somos muito mais fortes que os homens. E nós esquecemos o nosso poder. Esse poder da intuição, da Exatamente. sutileza, né? A gente tem isso dentro da gente. Já é natural. E a gente trabalhar o autoconhecimento também é uma forma de nos empoderar. Eu acho que a maior forma de empoderamento feminino é o autoconhecimento. Porque liberta, né, todos os cadeados aí que te prende, né, de você ter aí o teu potencial no auge, né? E cada uma tem uma contribuição, tanto para si, quanto para sua comunidade, tanto para o teu país, todas, todas, todas. E se a gente se coloca numa situação de sofrimento, é às vezes uma escolha que não é da nossa consciência. Tá além da nossa compreensão. Porque muitas vezes a gente toma uma atitude, a gente fala um sim querendo falar não. O nosso consciente sabe, mas a força tá lá tão dentro da gente, no nosso subconsciente, tá tão enraizada, tem tantas energias dos nossos antepassados, tantas cargas passadas, que tá lá dentro da gente, como Carl Jung fala, consciência coletiva, tá ali. Como que você luta contra isso? Se iluminando. Modificando, né? Exatamente. A gente fala muito disso assim, é claro que não tem nada errado, né? Nós nascemos onde a gente precisava nascer, escolhemos, consciente ou inconscientemente, as pessoas, né, para nos desenvolver ou potencializar algumas questões nessas experiências, nessas oportunidades, vendo o outro como espelho, ok, mas até para isso. Eu estou fazendo essa escolha de uma maneira consciente ou totalmente inconsciente, que eu não estou aproveitando nada disso, né? Que isso é transformador. E você falou uma coisa que eu acho muito importante, assim, o quanto... Ah, seu amado veio te prestigiar! Gratidão! Bem-vindo! Então, o quanto essas histórias que a gente conta e ao mesmo tempo... nesses emaranhados a gente se perde, né, desse aprendizado, da oportunidade de um aprendizado individual que vai potencializar, porque a partir do momento que o outro vê, eu falo muito da pedrinha no lago, né, Alana? A gente joga a pedrinha no lago, você não tem ideia do que ela vai reverberar, mas ela tá lá. Não sei o tempo, não sei se vai ser amanhã, um mês, um ano, ou até se a gente vai estar aqui para ver, mas isso vai acontecer. Claro que não é esse o propósito, é simplesmente soltar e deixar acontecer, mas assim,
ponto, tá feito. E uma coisa assim que na quântica, principalmente, a gente vê isso, o quanto quando a Isabel resolve um conflito, ela faz um favor para a humanidade, porque Sim. né, é pro macro também. Todos Claro nós que somos começa no micro. contribuição, exatamente. Né? Todos nós somos contribuição. E a partir do momento que a gente tem essa consciência que tudo que eu faço reverbera, tudo que eu faço, ela entra em fluxo com a fluidez do universo. Né? Tudo que eu faço. E se eu não faço também. Né? Então, você achando que tudo que você faz ou você negligencia, você vai colher o fruto disso. Não tem como você fugir. É uma lei. Não tem como a gente fugir da lei. E esse ponto, enquanto agentes, né, transformadores no individual, às vezes a gente se esquece, nesse barulho do mundo, o quanto é o propósito da Alana, da Isabel, claro que individual, mas cada uma à sua forma. A sociedade que a gente vive hoje, e pouco importa o julgamento do que é ou do que não é, foi construída lá atrás. Sim. Agora, o que a gente quer, o que a gente está construindo para deixar? Né? A gente acha que assim, isso tudo está aqui e né, que simplesmente e não é por aí. Nós somos esses agentes, né? Os nossos netos vão ser beneficiados ou não. A gente vê aí o momento ecológico, né, de tudo que nós, né, enquanto sociedade fez. E tá tudo certo, mas a gente pode fazer diferente agora. Sim, sempre tem como melhorar. E o importante dizer que, por exemplo, o mundo, ele se apresenta dessa forma. Mas, para mim, eu, Alana, decido e escolho que o meu mundo não é esse o que se apresenta. E aí eu não vejo a maldade que as pessoas tanto ali estão focadas. Eu não vejo. Eu não participo, né, dessas coisas que estão ali, que as pessoas estão colocando foco. Que tudo que a gente coloca foco expande. Então, o meu foco agora, nesse momento, é transformar o meu mundo. É me transformar numa pessoa melhor. Porque aí as coisas vão acontecendo. E o que você falou, pessoas vêm, você não sabe de onde. Quando a gente solta e deixa fluir, as coisas acontecem exatamente. As oportunidades chegam. Você se equilibra. As coisas caem no colo. Né? Então, por exemplo, quando eu comecei esse movimento, né, de sair da estagnação, quando eu comecei esse movimento de expansão de consciência, foi vindo para mim de forma muito tranquila, fluida, assim, fragmentos, né, de tudo que eu tinha que entender, né? Eu fui montando esse quebra-cabeça conforme o que fazia sentido para mim. Né? Então entrou para dentro de mim, né? E aí eu fui me centrando, fui me conhecendo, fui me equilibrando de uma pessoa que não dormia, de uma pessoa que era pura ansiedade, de uma pessoa que não estaria aqui neste momento falando de frente a uma câmera por conta do julgamento. Para uma pessoa exatamente, de uma pessoa totalmente desconectada da vida. Robotizada, tipo, acorda, levanta, faz. Rotina. O que mais mata o ser humano é a rotina. É claro que algumas rotinas são necessárias pra gente, mas essa rotina maçante de sempre nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, com os mesmos hábitos, pegando o mesmo caminho, isso tem que mudar. Porque se o universo está sempre em expansão, porque nós também não. Porque também não nos permitimos nos expandir até novas experiências, novos lugares, novas pessoas, novos sabores, novos odores, novos tudo. Se a gente está aqui e a gente é um canal de experiência do universo, que a gente está aqui para experimentar e através dele, né? Ele através de nós, por que não nos permitir, gente? Quando a gente se abre para o mundo se abre para a gente. E não é ficar ali assistindo aquela telinha quadradinha que vai te trazer alguma coisa de diferente. É claro que é importante a gente procurar conteúdos que agreguem.
né? É claro que é importante ter aqueles momentos de relaxar na frente da televisão, na frente até do celular, mas o que eu estou colocando aqui dentro? O O que que eu eu quero coloco aqui nutrir, né? dentro? Exatamente, o que eu coloco aqui dentro fica aqui dentro também. E às vezes a E, gente não entende isso, né, Alana? exatamente. E outra coisa, o sentir é mais poderoso do que o pensar. Com certeza. O que de lixo a gente está colocando aqui dentro que vai reverberar aqui? É que é tudo muito inconsciente, né? Às vezes, assim, a pessoa Exato. que chegou aqui agora e não tem o mínimo, né, desse movimento, fala, nossa, o que essas duas malucas tá Tá falando, falando. né? Mas a gente já experimentou isso. A gente, né? Eu lembro que a Sim, primeira vez que eu fui no evento do Tony Robbins, eu falava, cara, esse cara é lunático, não é eu possível. amo, sou fã. Não é possível, né? Muito além da casinha. Por quê? Porque realmente é o mesmo que a gente dizer, eu digo hoje, cara, é possível sim você ter um relacionamento sem briga. A pessoa fala, ah, não é. Eu falo, é. Por É. quê? Porque a gente é muito pobre de referência, né? E Uhum. às vezes com dinheiro. Tem muita questão, ah, porque o rico isso, porque o dinheiro, né, faz mal para as pessoas, que não sei o quê. Mas é tão longe, às vezes, de uma realidade, tão desconhecida, que é mais fácil taxar, criar um rótulozinho do que trazer e falar, nossa, não é bem verdade. Né? Eu Por conheço isso, um casal é. que está, sei lá quantos anos, claro que muito provavelmente ele não está fazendo o que eu estou fazendo se eu estou brigando a beça com o meu parceiro. Mas então o que é? Esse senso de curiosidade, de experimentar, como você disse, de abrir essa janelinha para outras possibilidades. Cara, pode ser que eu não estou conseguindo, pode ser que eu não sei, pode. Tá, mas se alguém está fazendo é porque é possível. Vamos lá Isso. descobrir o E a que, como. importância, exatamente como você falou, a contribuição, a importância da gente estar aqui falando para as pessoas. E outra, começa pelo simples. Começa a pegar um caminho diferente para ir para tua casa. Isso já é uma mudança, né? Porque igual você falou, tem muita crença que está dentro da gente. Como que você muda a crença? Como que você muda hábito? É aquele famoso, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem uma palestra no TED, gente. Depois, se você quiser, eu posso compartilhar, deixar o link, que fala muito isso. A palestrante, ela era uma pessoa totalmente aquém. E de tanto ela se afirmar na frente do espelho que ela podia, ela quebrou uma crença e ela se tornou. Porque o nosso cérebro, eu vou contar um segredo, ele é bobão. Ele não sabe o que é real e o que é irreal. É É um o que a gente conta pra segredinho, gente. ele, Tô né? dando spoiler aqui, ó. Então, às vezes você conta uma mentira tantas vezes que ela se torna uma verdade. E o meio também, né? Às vezes não é nem. Exatamente. Eu vi minha família, eu escutei isso, que não sei o quê, e aí eu simplesmente nunca pensei sobre aquilo. Eu só repito. Às vezes a crença, às vezes aquilo que foi proposto para você não é seu, é do outro. O pior ainda, né? Pior ainda, e você acolhe para você como sendo sua verdade. Sim, sim. Uma coisa que eu tô vendo é até um pouco pesado isso que eu vou falar, mas ó, vou falar. O ser humano, eu vejo, tá se tornando imbecil. As pessoas não estão parando para pensar, para questionar. Isso é verdade? Isso é verdade para mim? Isso faz sentido para mim? Estão ficando imbecis. Estão no loop infinito. No loop infinito. Ah, mas De meu vizinho conteúdos faz. imbecis, de pessoas com influências, com imbecilidade, as pessoas aplaudem. De Não faz hipocrisia. sentido nenhum, mas tá Sim, a todo mundo humanidade fazendo. está sofrendo meio que de uma hipocrisia generalizada. Mas por É que isso pesado. acontece? É pesado isso, gente. As pessoas precisam acordar. É muito profundo, Alana, por isso que eu Sim. falei, às vezes a pessoa pega isso daqui, né, ou assistir, ou com a gente agora, ou que vai assistir depois, a pessoa fala, nossa, mas o que é isso? E é importante a gente deixar como esse gatilho, como essa frestinha na janela, que talvez de uma maneira ou de outra a gente também já tenha, né,
achado isso em algum momento, ou ainda ache para alguns outros, porque Sim. são camadas, né? Eu Sim. falo que assim, esse lugar de iluminado, de pronto, não existe, né? Porque a gente está. Se estamos aqui é porque estamos para nos desenvolver. Claro que cada Exato. um está num Num patamar, patamar. cada um tem, né, uma certa experiência, um certo conhecimento, uns mais, outros menos, e ok. Mas isso vai ser um movimento constante e tá tudo bem. Sim. Mas Sim. o importante é deixar esse movimento que você disse, de que, cara, você tem ideia do porquê, pelo menos, você está fazendo o que você está fazendo? Porque Exato. é muito diferente esse padrão de escolha, que a gente sabe que, se não sabe, bem-vindo à realidade. 5% de tudo que a gente faz, de pessoas despertas, é 5% de consciência. E 95% inconsciente do que a gente acabou de falar. É padrão da família, é padrão da sociedade, é coisas... Porque aí a gente vai aprofundar um pouquinho, e não tinha nada a ver com o script, mas o quanto é interessante para algo maior uma sociedade burra como está, que não Sim. pensa nesse propósito, no acesso dessa bússolazinha interna, de que, cara, não importa se tá todo mundo comendo sei lá o quê, se eu não quero comer isso, se eu não quero viajar para tal lugar, mas os amigos todos foram e tal, eu posso até fazer a escolha de ir, mas de um outro lugar. Não, Sim. eu vou lá porque, né? Ou seja, de novo, volta, né, essa flechinha para nós. Para nós, Por que é o mais eu importante. estou fazendo o que estou fazendo ou não estou fazendo, né? E eu falo isso em relação a tudo. A gente vê muito, né? Sei lá, eu quero ser, sei lá, contadora. Eu vou lá, faço uma faculdade, faço estágio, começo a trabalhar, tal. Tem toda uma preparação para que eu seja aquela profissional. Sim. Só que a gente, enquanto humanos, né, enquanto desenvolvimento, enquanto relacionamentos, a gente não faz isso, a gente vai repetindo, né? Tá dando tudo errado, eu olho para trás assim na minha família e sem julgamento, porque tá tudo certo, são as experiências, mas não quer dizer que só exista essa forma. Isso. Até porque a gente olhando para trás, sei lá, nossos avós não tinha o tanto de técnica, de terapia, de acesso, de profissional, de livro, de internet. Às vezes tem clientes que vêm para mim e falam, mas eu não tenho dinheiro para investir e tal. Eu falo para filha, se você entrar no meu canal do YouTube, você já, no mínimo, você já sai de lá de uma maneira diferente. E eu tô falando só do meu canal, fora tudo que tem. Todas. Gratuito. É verdade. Por quê? Verdade. Mas você está comprometido, independente do grau de investimento que você tem ou não. E também tem um aspecto de prioridade. Porque eu falo muito aqui, você conhece um pouquinho, né, da minha realidade. Eu não fiz todas as minhas formações porque tinha dinheiro sobrando. Não, são só escolhas, prioridades, né? Então, e aí? O quão você é prioridade de você mesmo? Exatamente. E a questão é o seguinte também, oportunidade. Às vezes a gente tem que fazer a nossa oportunidade. Elas não vão ser aparecendo nada. Sim, muitas vezes oportunidades não aparecem, porque talvez a gente está numa situação que a gente não entra no merecimento, a gente não entra ali no fluxo de abrir. Então, às vezes, a gente tem que criar essa oportunidade. Então, esse movimento que você fala, o querer, já é uma forma de você, né, abrir para essa oportunidade. E a questão do relacionamento, para mim, era uma questão muito importante. Né? E o autoconhecimento, essa transformação me trouxe muita inteligência emocional para saber lidar com o relacionamento. Não só com o meu esposo, mas como também com os meus filhos, com a minha mãe, com os meus amigos, com outras pessoas que eu não conheço, né? Então essa transformação me trouxe benefícios, só benefícios. Então esse caminho, gente, é um caminho muito solitário. É um caminho que você fala, não existe iluminação. Não existe. O caminho, ele é um caminho às vezes até solitário, porque a gente é taxada como louca.
Porque o que foge do convencional é loucura, é taxado como loucura. E eu amo ser não convencional, eu amo ser exótica, eu amo ser fora da casinha, eu amo estar fora da curva. Que é o que faz sentido pra mim, sem ser louco. É o que faz sentido pra mim. Eu adoro ser louca, adoro essa loucura que me traz alegria, que me traz expectativa, que me traz leveza, que me traz empoderamento, que só me traz, gente, só traz benefícios. Quando você tem inteligência emocional, de, por exemplo, acontece alguma coisa, ali o seu esposo fala uma coisa que te chateou, às vezes uma briga, né? Você saber ali dar o tempo, né? Para falar a palavra certa. Ou às vezes colocar pessoal, né? exatamente, colocar o silêncio, que às vezes é muito importante o silêncio, não só no relacionamento entre casais, mas também no seu relacionamento com outras pessoas. Às vezes é importante você dar esse momento assim de silêncio, porque às vezes a sabedoria vem através do silêncio. Às vezes o não falar, né? Às vezes o não participar daquilo é uma forma sábia de você lidar com a situação. Até para digerir e só soltar Sim. quando realmente for contundente, Sim. não esse vômito, né? De Ou às você vezes... me falou, eu simplesmente te devolvo. Com certeza. Ou às vezes nem devolver. Não faz sentido, não vou gastar meu tempo. Exatamente. Okay. E é uma ferramenta muito poderosa. O autoconhecimento é para todos. É para todos e é de verdade, assim, vem, né, com o link do título, assim, na profundidade. E assim, é muito rico porque a Alana traz, né, um movimento de transformação particular. A Joaninha traz, mesmo no mesmo caminho, a gente Sim. tem essas particularidades. Tem as contribuições. Nossa, eu percorri por esse ângulo. É claro que tudo leva para o mesmo lugar, mas de forma diferente. Com essas diferenças, porque não tem essa receitinha de bolo, né? De só repete essa medida e tal. Por quê? Porque nós somos, eu falo muito isso, Alana, que é muito engraçado. A gente escuta lá quando a gente está sendo educado, as nossas mães falando o tempo inteiro: você não é todo mundo, você não é todo mundo. E aí a gente cresce, a gente quer ser todo mundo. Exato. A nossa maior força é exatamente não ser todo mundo. E não a beleza tá aí. Exato! E não no sentido de que, nossa, eu sou melhor que a Lana ou melhor. Não é desse lugar. Eu só sou diferente. Exato. Esse você tem a sua particularidade. Isso é a beleza. A beleza tá aí. Exatamente. E é por isso que a gente se conecta. Você tem a sua experiência que contribui para mim, eu tenho a minha experiência que contribui para você, e a gente vai formando essa rede. Eu vejo que nós, pessoas, é como se a gente fosse um neurônio. Cada pessoa é um neurônio. Cada uma tem, exatamente. É a pecinha do quebra-cabeça, né? Que, por isso que parece teoria, assim, né? Frasezinha clichê de que juntos somos mais fortes, mas é muito profundo, né? Nessa particularidade, enquanto você, no seu movimento solitário, a Isabel em movimentos e muitas pessoas, né? Graças a Deus, isso está bem disruptivo, tem crescido. Esses dias eu estava no LinkedIn, uma matéria da Você S.A. falando quanto aumentou o índice, né, de autoconhecimento, de interesse, não é mais só por ansiedade. Eu falei, uau! Né? Bingo. Nossa, que vitória, né? Que maravilha! Porque automaticamente, além de perceber enquanto profissional essa ascensão, esse crescimento, de que automaticamente a gente vai poder lidar com uma sociedade mais equilibrada. Eu falei, né? Então, é benefício de todas as formas, né? Sim, e o interessante é de você não revidar, né? Você não reagir, porque às vezes a gente é muito instintivo, né? A nossa ancestralidade animalesca às vezes prevalece. O cachorrinho quando é pisado no rabo, né? Esse não revidar, você já começa de forma consciente a ver, olha, aconteceu essa situação, muitas vezes a gente revida. E aí, de repente, você não começa mais a revidar. Às vezes alguém te buzina no trânsito, você já xinga, você fala que tá tudo bem. A gente entender que a realidade é essa, está tudo bem, não lutar contra. O que a gente tem que lutar contra é contra as nossas crenças que nos limitam, é contra as nossas atitudes diárias, é contra o nosso robozinho
A gente tem que lutar contra isso. E outra coisa, traz muito a autoestima de volta, né? Isso que eu vou falar é muito importante, porque toda mulher quer se sentir bonita, né? Toda mulher quer se sentir amada, né? Toda mulher quer se sentir poderosa. E isso trouxe para Valorizada. mim, exato, isso trouxe para mim de volta, principalmente a autoestima. Eu tinha muito complexo do meu corpo, eu tinha complexo de eu não usava cabelo assim. Isso para mim é muito libertador, né? O aceitar como eu sou, de não querer ficar me mudando, querer ficar me comparando com o outro, já traz de volta isso que a gente falou, que eu não O sou todo corpo da mundo. moda, o cabelo da moda, a roupa da moda. Não, sou eu. Claro que eu Sou posso eu, fazer tudo sou isso. eu da moda, sou eu da moda. Se eu estou com a roupa da cor X ou modelo Y, ou se o meu corpo não casa, é claro que nada é permanente. Se eu não Sim, estou com o corpo que eu quero, nada impede de eu ir para academia e fazer com que ele sim, fique. Mas não é desse lugar, porque ele pode não ficar. sim, sim. Eu estou agora, eu não sou. Quando você tem essa consciência que eu estou agora e que eu posso ser o que eu quiser, isso começa a te libertar. Isso aí já começa a trazer movimento para você agir, né? E é muito sábio isso. A sabedoria inconsciente é muito interessante porque ela vai te guiando para o caminho que você precisa chegar. Basta você se abrir, que é importante se abrir. Você não resistir, trabalhar essas resistências, trabalhar o seu merecimento, né? E a autoestima da gente melhora muito. A gente se sente bem com a gente mesma. Olha, eu era uma pessoa que eu não comprava um biquíni. Eu não tinha uma bermudinha. O que Eu vão já falar da minha celulite? tô nem aí, amo todas. A gente é uma condição feminina do nosso corpo. A E nossa detalhe, né, genética. Alana? A gente não tem 13 anos mais, né? Então, Exatamente. O nosso hábito hoje, às vezes alimentar, às vezes hormonal, a gente precisa tomar um remédio ali e tudo mais. Aceitação. É perde. difícil? Não que a gente É. não se cuide, não é Sim, isso, mas não é. perde essa relevância desse ideal De externo. É querer estar claro. totalmente impecável a todo momento. Não. Não existe. Tem Sexta-feira dia que minha eu unha tá acordo. descascada, ok. Exatamente, tem dia que eu acordo, eu não quero fazer nada, eu não quero pentear eu não quero. Ok. Você entender o seu momento, se respeitar, é muito importante. É esse o aprendizado. Tem dia que eu quero estar emperequitada, que eu quero arrasar, que eu quero abafar. Uhul! Mas tem dia não, que eu quero estar introspectiva. Porque a gente é uma montanha russa. O planeta não tem 4 estações? Exatamente. A gente tem essas fases. A gente oscila, a gente tem influência lá dos a gente tem influência. Não adianta de energias X, Y, Z. O importante é você se blindar, saber cuidar, entender, ter essa percepção, se acolher e trilhar esse caminho que é maravilhoso. E eu vejo grande parte, Alana, é muito profundo isso que você falou agora, porque grande parte das ansiedades que a gente vê, das frustrações, é exatamente essa não permissão de que hoje eu acordei e não tô mega blaster feliz. Tá tudo bem não está bem às vezes. Mas Sim, aí a gente vai dando um poder, como você falou no início, tudo que a gente foca cresce, é que a gente dá um poder e aí junta com o que está acontecendo lá fora, essa carga energética, né, toda essa conversa, e aí a gente se nega a isso e fala, nossa, mas... Ou seja, acaba tomando uma dimensão muito maior do que ela realmente é. E aí vai um dia, vai outro dia. Não que você não tem que procurar ajuda. Assim, eu posso afirmar, nós duas só estamos aqui porque a gente procurou ajuda. sim, com Porque certeza. senão, sozinho é muito mais difícil. Eu não posso afirmar que seja impossível, porque talvez seja. Para mim não foi. Mas assim, então assim, ter essa humildade, acho que não tem outra palavra, de falar, cara, eu não tô dando conta. Que seja, Alana, eu não tô legal. Dá um help aí, fala alguma coisa, me ajuda a sair desse lugar. Aí você vê uma amizade, que seja uma terapia, que seja um passeio. Às vezes, né, só uma praia resolve o negócio. Exatamente. Sabe? Uma caminhadinha. Nossa, hoje eu não tô legal, tal, vou ali.
correr, sei lá, fazer uma caminhada no ar livre. Às vezes é o suficiente, às vezes não é o suficiente, às vezes um banho, eu falo que assim, o banho quando lava o cabelo é diferente de quando não lava, não sei se você Com percebe isso. certeza. Às vezes só esse movimento, você já sai com outra energia, mas por quê? Como que eu sei disso? Experimentando. O que funciona para a Lana? O que funciona para a Isabel? Quais são as ferramentas? Às vezes, sei lá, uma ferramenta de buscar aí nessas crenças mais ampla, buscar aí numa constelação, ou pouco importa a técnica. O mais importante de tudo isso é essa abertura, como você falou. Quando a gente abre, né? Cara, eu falo muito eu converso muito com essa força maior. Falo, cara, mostre o que eu não estou conseguindo ver. Né? Porque na grande maioria das vezes, nós não estamos, quando a gente está nesse movimento, não tem condições de ver. E essa libertação, essa aceitação de que não tô vendo, né? Parou aqui sei lá, tô com o GPS desligou. E agora? Isso vai acontecer, não adianta. Se eu vender a ideia de que, nossa, mas ainda assim você tem humildade, você pede ajuda e a sua vida vai ser Alice no País das Maravilhas, não vai ser. A gente vai só adquirindo recursos que automaticamente a gente dá menos poder a isso. Mas não, ainda assim os desafios existem e vão existir sempre. Porque quanto mais a gente aprofunda, maior vai ser o desafio. Faz sentido? Com certeza, muito sentido. E outro detalhe importantíssimo: não é porque somos terapeutas que não precisamos de terapia. Está aí o maior equívoco. Nós somos as que mais precisamos de terapia, nós somos as que mais precisamos de ajuda, de equilíbrio, de cuidado, de vigilância. É aquele ditado que eu falo: vigiai e orai. Porque se a gente está aqui como ferramenta, né, para ajudar outras pessoas, a gente também precisa de ajuda. E eu acho que igual eu te falo. Pode concluir. Largar a capa de Mulher Maravilha. A gente tem sim a capacidade de ajudar, sentimos honradas, né, por ter esse privilégio de poder ajudar através dessas ferramentas, mas também precisamos de ajuda, precisamos desse equilíbrio também. E eu acho que você meio que finaliza voltando no começo. Porque não é à toa que nós fomos beneficiadas, hoje a gente consegue olhar dessa forma, com o que a gente achava que, nossa, mas não é possível, deve ser pessoal. Não, você tá de brincadeira esse desafio agora. São exatamente as experiências, essa riqueza de oportunidades que nos preparou para estar aqui, não no lugar de que somos melhores, talvez nos desenvolvemos de uma maneira diferente, só isso. E também, como eu disse, não é uma linha de chegada, é uma linha constante. Mas para quê? Para validar essa pecinha do quebra-cabeça, né? Como agentes, contribuidores, né, com essa sociedade, com pessoas que estão nesse desafio, até para... Gente, nós estamos aqui não como modelo, mas como uma possibilidade de que, cara, é possível. Nós somos a prova viva disso. E a sensação que traz quando você tem um feedback de alguém que você conseguiu ajudar, cara, eu acho que eu ganho mais do que a pessoa que recebeu. Porque esse conceito de dar e receber, ele tá muito enraizado em questões monetárias. E às vezes o dar e receber não é isso, é você dar o seu tempo, é você dar a sua atenção, é você se doar. Esse dar, eu acho que eu vou trocar pelo se doar, né? Acho que o se doar, ele é mais leve, né? Ele é mais humano, né? Então, se doar, esse dar, você recebe... Não esperando nada em troca, se recebe, ele volta de uma forma assim muito fluida. Ele acontece de uma forma que não tem como você escapar. Então, o importante dessa jornada também é o se doar, né? Porque também você contribuindo vai voltar para você de qualquer forma. Porque, gente, tudo é energia. A física quântica tá aí. No núcleo do átomo é energia.
tudo é energia condensada. Então, se a gente não tem essa troca, a gente fica o quê? A gente se desconecta, né? Parado. Então, a gente tem que sempre estar em busca dessa conexão. E falando o que você falou, só que de uma maneira diferente, eu não posso, né, não incluir o aspecto sistêmico, e também dando vazão a tudo que a gente falou, essa importância do servir a nossa profissão. É claro, né, que a gente, né, tem boleto para pagar igual todo mundo, né? A gente não vive de luz, do sol, não é, a gente é normal, né? A gente come feijãozinho e tal, paga boleto e tal. Mas a importância, a profundidade desse servir a profissão de um lugar, até como consequência, né? Ah, mas quanto nós estamos ganhando para estar aqui? Monetariamente, nada. Mas nós sabemos o quanto isso é salvador, não no sentido de salvar o outro, mas o quanto salva, o quanto é contribuição, porque nós já beneficiamos disso em algumas camadas, com algumas pessoas. Então, é o que você falou do doar, mas eu traria para algo maior que faz parte desse servir. Porque o propósito qual é? Nós, na minha percepção, nós só estamos aqui para contribuir com a nossa inteligência. E essa inteligência macro. Então, a partir do momento que nós já compreendemos tudo isso e não partilhamos, isso também, de uma maneira ou de outra, meio que fecha o fluxo. Então, entendendo que, mesmo que de um olhar consciente ou não, nós estamos servindo a nossa profissão. Sim. Independente se vai, no final, ter um Pix ou não. Faz sentido, Alana? Total sentido, né? E o negócio, ele torna tão intrínseco com a gente, porque torna uma filosofia de vida, torna-se um hábito da sua vida. Então, para todos os lugares que você vai, não tem como você não ser. Por quê? Você se transformou naquilo. Porque você é. Você não é sobre aquilo. Saber, é sobre ser. Exatamente. Aí se torna uma parte de você. Então, por onde a gente vai, por onde a gente passa, por que não? Se a gente tem essa capacidade, se a gente tem esse olhar, a gente tem... Eu não sei se é um dom, se a gente desenvolveu isso a ponto de ter, né, essa percepção, por que não? Né? Eu acho sim que é um dom, é um talento, nada que não possa ser, né, treinável, mais ainda em potencial. Mas eu acho que é bem isso, sabe? Esse propósito de vida. Porque eu lembro, assim, das nossas conversas, antes dessa busca toda nossa, aquela coisa assim, nossa, mas eu gosto de conversar com essa pessoa, nossa, mas ela tem um papo, independente das técnicas que a gente foi adquirindo com a maturidade. Ou seja, é um dom. Não tem... Claro que vamos trazendo habilidades que potencializa, valida, estudo. Você compreende no macro uma dimensão maior. Mas você tá na fila... O Bruno brinca quando a gente sai e fala, mãe, a gente tá na fila do mercado, alguém na frente fala de alguma coisa. Aí ele já me olha, tipo assim, a terapeuta. Ou seja, né, é energia. Ninguém falou, eu não tô com uma plaquinha terapeuta, não tô com meu cartão de visita, mas acontece. Sim, quando a gente abre a boca, parece que a gente fala, é o canal, né? O canal. E olha a importância disso. Porque esse canal, ele pode ser tanto para o crescimento, quanto para aquela coisa assim, a pessoa precisa, sei lá, tá num momento desafiador, e aí a gente vai levar mais sombra, ou vai ser a luzinha que vai falar, nossa, né? Nossa, gostoso conversar. Às vezes acontece muito isso com a gente, né? Eu sei assim de... Isso, e quando a gente tá na sombra, porque a gente tem os nossos momentos de sombra. Sim. Quando a gente tá na sombra, mesmo assim, a gente tem que ter essa consciência de ser luz. Eu estou na sombra, mas eu ainda tenho a capacidade de ser luz pro meu companheiro ali do lado, pra pessoa que tá ali do meu lado, de dar uma palavra amiga, né? Mesmo quando eu tô ali na minha sombra, lutando com meus desafios. Porque por mais que você tá ali na sombra, lutando com os seus desafios, se você se permite ser luz, você se cura também. Sim, sim. É por isso que eu falei, é oportunidade, ao contrário. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas é muita responsabilidade, né? Opa, nossa, total. E não deixa de ser,
Mas É, não pesado, é de sim, novo, como oportunidade. E experimentando, né? É claro que hoje é muito mais fácil do que já foi no passado, tanto para mim quanto para sim. você. Talvez Aham. daqui a 10 anos, mais ainda. Mais fácil ainda. Uhum. Muito provavelmente, porque são habilidades, né? A gente vai treinando, a gente É, vai amadurecendo, vai se desenvolvendo. Nossa, né? O que era um desafio com 18 anos, hoje a gente olha e fala: isso é fichinha. é, exatamente. Normal, né? Normal. Aham. Ai, mas foi Ai, muito que gostoso. delícia! Que bom, assim. Eu espero Ai, que, né, como eu disse, quem estiver aqui agora, quem vai assistir em qualquer momento, assim, sim, vai ficar nos nossos gravar. perfis, Uhum. mas que fique. O mais importante de tudo isso, que é o nosso propósito, é que seja essa vela, essa velinha, sabe? Por mais desafiador que seja seu momento, esses desafios aí, mas que você consiga olhar exatamente pelo ângulo, por mais desafiador que seja, mas da possibilidade da frestinha de luz. Sim. É só esse o nosso propósito. Nós não estamos aqui para ser as caras, né? Não é nada disso. É só um respiro de Uhum. dizer é possível, não é fácil, Não, né? Ostra feliz não faz pérola. é, Nós somos a prova viva disso, é mas verdade. é possível. É É possível. desafiador, Uhum. tem, né, seus momentos de mais e menos. E isso é Uhum. ser a vida, porque só não Uhum. é nesse movimento a morte. A vida Sim, é essa constância, ou essa inconstância de, como você falou, cara, hoje eu não tô bem, hoje eu tô é. bem, hoje eu tô, sei lá, 5% melhor do que ontem, Uhum. e tudo bem. É. Faz sentido, Alana? Muito sentido. E assim, o que eu quero deixar aqui de mensagem final para todas as mulheres, né, que estão ali em alguma situação, não tá vendo assim luz, que não tá tendo esperança nenhuma. Gente, procura ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque quando a gente tá lá no fundo, o único caminho que nos resta é subir para cima. E às vezes a gente acha que não, né? Nossa, agora acabou É, tudo. e Sei não foi. acabou. E não é. Não. É a oportunidade de, né, de dar Aham, o exatamente. catapumba para cima. É, de se projetar para Exatamente. cima e para a luz. Ao infinito e além. Ao infinito e além, exato. Flor, eu agradeço muito, muito, muito. Imagina. Assim, sinta meu abraço aí bem Ai, quentinho. também. Tô muito feliz. Tô muito gostosa Muito aqui. bom Aham, o seu aceite, né? Eu sei o imagina. quanto te move isso, que tem a ver com o seu Sim, propósito eu também, adoro. né? Se deixar, eu fico aqui dias e dias. Ai, nós ficamos, né? E como contribuição mesmo para o macro, para nós, né? Porque a gente se desenvolve também nessa oportunidade. Então, em nome de todo mundo, da nossa amizade, né? Das nossas intercorrências aí, eu agradeço. Estou aqui, Ah, né? Vamos imagina. fazer mais, vamos papear Ah, eu mais, porque, né? adoro. Pode me A convidar. gente Vai quase ser não uma gosta, honra. né? De Aham. falar primeiro e Sim, falar sobre é. isso. Então, né? Então, muito obrigada, muita luz para você, para nós, para todo Obrigada. mundo que aparecer por aqui de uma maneira ou de outra. Sim, E estaremos por aqui mais vezes. com certeza. Muita luz. Um beijo para você, um Gratidão. beijo para todo Beijo. mundo. Uma linda quinta-feira aí com chuvinha, a gente Pra estava nós, precisando, né? delícia. É. Até isso, né? Nosso dia, Então, a assim, bênção. É uma um benção. dia de bênção. Exato. Flor, um Beijo. beijo, obrigada. Imagina. Muita luz para Gratidão. nós. Amém. Gratidão. Até.